Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje é dia 4 de novembro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kyiv. Os ucranianos liberaram a cidade de Mala Seidmunica, na região de Kherson. E os russos, no Telegram, estão discutindo, afinal, por que o exército russo tirou as bandeiras russas de Kherson. Qual o objetivo ali? A ponte da Crimeia está sendo consertada e a previsão dos engenheiros russos é que ela esteja totalmente liberada no dia 20 de dezembro. Será que eles conseguem até lá? Os inspetores da IAEA, a Agência Internacional de Energia Atômica, concluíram a inspeção deles e chegaram à conclusão de que não, a Ucrânia não está fabricando nenhuma bomba suja como a Rússia sugeriu. E também os auditores do Pentágono concluíram uma investigação e chegaram à conclusão de que os armamentos enviados pelos Estados Unidos estão de fato sendo usados na linha de frente. Não há nenhum indício de desvio de equipamento na Ucrânia, né? A gente vai ver porque que esses dois resultados são importantes para a Ucrânia neste momento. Essas notícias foram sugeridas por Juan de Mariana, usuário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, não teve nenhuma grande movimentação, embora tenha sido bastante movimentado o dia de ontem aqui na linha de frente, tá? A gente não vê nenhuma grande movimentação em termos de conquista ou retorno, mas teve muita tentativa de avanço russa. Teve, de fato, aqui algum avanço na região de Bielorrivka. Não chegaram a tomar a cidade, mas os russos conseguiram avançar alguma coisa aqui. Em Bakhmut também, Avdiivka e principalmente aqui em Vuhledar. Vuhledar, os russos estão tentando avançar aqui. Não, aqui é Avdiivka ainda. Vuhledar é mais aqui para baixo. Vuhledar, aqui os russos estão tentando avançar. Parece que ontem tiveram um pouquinho de sucesso. Essa coisa está indo e vindo conforme os dias, né? Porém, aqui na região de Kherson, a cidade de Mala Seidmunica, essa cidadezinha que fica aqui, ó, nessa região aqui, foi liberada pelos ucranianos, mais uma cidadezinha liberada por aqui. Não chega a ser alguma coisa estratégica significante, mas é sempre bom saber que está havendo algum avanço nesse fronte aqui, né? Além disso, teve várias explosões. Essa explosão aqui foi em Kherson mesmo, aqui na cidade de Kherson, não está indicada aqui. Além disso, teve um incêndio em Chernobyivka. Chernobyivka é essa cidadezinha aqui, é do subúrbio de Kherson, né? É onde fica o aeroporto ali de Kherson, e também é uma cidade que concentrava até algum tempo atrás muitas tropas russas. Mas a gente viu, mostrei para vocês as imagens aéreas da região, parece que todos os locais em que havia tropa russa em Chernobyivka estão abandonados. Se os russos de fato abandonaram Chernobyivka, ou se eles simplesmente se esconderam na cidade, a gente não sabe, né? Estamos naquela dúvida se afinal vai ser uma armadilha ou se sim os russos abandonaram a cidade aqui, né? A gente vai ver daqui a pouco que, na verdade, os russos também estão com essa dúvida, eu digo, os bloggers militares russos, né? Bom, também teve uma grande explosão aqui em Oleshk, que é aqui próximo a Kherson, mas na outra margem. Foi um ataque ao Golden Pheasant Hotel, um hotel próximo a Radensk, que é justamente ali em Oleshk, né? Parece que era um hotel, mais um hotel que estava sendo usado por russos ali na região. Então foi mais um hotel atingido aqui pelos ucranianos, né, para tirar um pouco das tropas russas ali da região. Bom, ontem a gente falou que os checkpoints sumiram em Kherson, né? E de fato a gente tem informação, por exemplo, que esse checkpoint aqui, que é um checkpoint muito importante na região do porto de Kherson, simplesmente não está mais aqui. E qual que é a importância disso? Essa área toda aqui era muito usada pelos russos. Equipamentos, munição, armas, tudo ficava nessa região aqui. E sem esse checkpoint aqui, realmente a região fica meio desprotegida, né? Em tese, os ucranianos podem chegar aqui com alguma facilidade. Essa região aqui é a região do porto de Kherson, né? É uma ilha isso daqui, ó. Quer ver? Aqui, ó, Kherson está aqui, é essa região aqui embaixo, ó. Repara que isso daqui é uma ilha, ó. Aqui não tem, é tudo rio aqui, e é um rio, é uma passagem grande, né, que não dá para atravessar. Então forma essa ilha grande aqui. E justamente qual que era a vantagem para os russos de manter as forças deles nessa região aqui?
é justamente como havia uma ligação apenas com a cidade, eles podiam patrulhar de forma muito simples e os ucranianos da cidade não podiam informar aos ucranianos do exército, né, a localização de eventuais coisas russas aqui, né. Então eles mantiveram muitos russos nessa região do porto aqui, e agora tiraram o checkpoint que ficava justamente nessa região. É um dos checkpoints que foi desativado, na verdade todos foram desativados, né. Outra coisa muito curiosa que o pessoal está lembrando aqui é que surgiram, lembra essas casinhas de concreto e coisa e tal? Várias delas estão sendo colocadas em Nova Kakhovka e Kakhovka. Então, a gente já falou que existem, a gente viu vários caminhões trazendo essas casinhas de concreto, né, esses bunkers de concreto, para a região aqui dessa península. E agora a gente sabe também que aqui em Nova Kakhovka e em Kakhovka, Nova Kakhovka é a cidade onde está a represa em si, né? E Kakhovka é uma cidade mais antiga que tinha na região, e essas duas cidades agora estão cheias de bunkers desse tipo. Novamente, não está muito claro qual é o objetivo desses bunkers aqui. A gente pode imaginar que se a Rússia de fato fizer a estratégia de retirar as forças russas dessa região aqui da margem direita do Dnipro, ou da margem oeste do Dnipro, e resolverem estabelecer a linha de frente na margem esquerda aqui, pode ser que esses bunkers sejam justamente para fazer as vigias, né? Ou seja, o pessoal que vai ficar vigiando para ver se não está vindo tropa ucraniana cruzando o rio nessa região. Pode ser isso, né? Eles botariam várias casamatas dessa por aqui, de forma que os ucranianos não teriam nenhuma maneira de fazer um ataque anfíbio para fazer uma cabeça de ponte nesse lado de cá do rio, né? Essa pode ser a estratégia deles. Outra coisa que pode ser, a gente não sabe, porque na verdade, né, para que aquela casinha ali? Aquela casa, embora ela tenha alguma proteção, ela não é algo que resista, por exemplo, a um HIMARS ou alguma coisa assim. Então não faz nem sentido você botar isso em aglomerações desse tipo aqui. Porque uma aglomeração desse tipo aqui, o cara joga um HIMARS lá de cima e destrói todas elas ao mesmo tempo. Então provavelmente isso aqui é alguma coisa temporária, eles devem estar trouxeram para essas cidades para distribuir isso ao longo de uma área ali para fazer uma defesa nessa região. Isso é uma possibilidade disso daqui, né? Curioso mesmo tá a questão da saída, da eventual saída das tropas russas da região de Kherson. Como eu já falei para vocês, eu não acredito que eles vão entregar essa área aqui de mão beijada. Eles não vão sair sem lutar, né? Mas é lógico, não sei, pode ser que resolvam fazer isso mesmo. O mais provável dessa coisa toda é que seja realmente uma armadilha, inclusive é isso que tem falado a maior parte dos analistas. Os russos tiraram as bandeirinhas para dizer para os ucranianos, olha, pode vir, tá tranquilo, entra aí, coisa e tal, certamente porque estão planejando alguma armadilha, né? Mas, de qualquer forma, é fato que estão esvaziando essa região aqui nordeste do Oblast de Kherson, né? Ou seja, pode ser realmente que o objetivo dele seja aquele que a gente falou, uma coisa intermediária entre as duas coisas, que seria abandonar a área aberta aqui, essa área ampla, mas manter Kherson e manter Kozatsk, né, Kozatsk, que é essa outra cidade aqui, de forma que os russos mantivessem uma cabeça de ponte lá do outro lado, segura, para no futuro, se quiserem novamente invadir essa região, já tem a passagem para lá. Então, são possibilidades, a gente não sabe qual que vai ser a decisão russa aí, né? Mas daí o que está surgindo muito nos canais de Telegram russos é justamente os russos falando sobre isso, né? Afinal, será que vão liberar mesmo? Então, por exemplo, aqui o canal Dva Maiora, 2 Majores, né, diz que vai haver a retirada das tropas russas da área de Kherson num futuro próximo, listando um grande número de razões para isso, né? Ele acredita que isso teria sido decidido já há algum tempo atrás. Então ele fala aqui, ó, nossa previsão subjetiva, a cidade vai ser abandonada, porque isso parece como uma retirada para a margem esquerda do Dnipro, né? As tropas e a administração estão saindo, e o chefe da cidade, da região, também vai ficar lá para complementar a saída e depois vai sair para a margem esquerda do Dnipro.
Então, provavelmente, isso é um recuo para a margem esquerda do Dnipro. Essa versão também é suportada por a destruição de navios e até de navios do rio quebrados, explosão das torres de comunicação, de fato teve isso também. Não sei se eu cheguei a mencionar aqui algum dia, mas as torres de celular em Kherson foram destruídas pelos russos. Evacuação de 60 mil pessoas da margem direita do rio. Remoção de monumentos e outros objetos culturais. A colocação de minas para as forças armadas ucranianas, ou seja, o que eles estão imaginando, uma coisa que os russos vão fazer certamente, vai ser minar a cidade toda para dificultar a entrada do exército ucraniano ali. As fotos de satélite de Chernobyl, que era onde foi o principal ponto de concentração de tropas russas, totalmente abandonado. Então isso indica, você pode falar assim, ah não, mas o pessoal pode ter vestido roupa civil e ficado na cidade, coisa e tal. E é verdade, algumas pessoas podem ter feito isso, mas é muito difícil você fazer isso com todo um regimento russo que tinha ali. Era muito soldado, muita tropa russa que tinha naquela região. Realmente não teria como esconder aquele pessoal todo. E depois, como é que você faz com as armas, né? Esconder um caminhão, uma metralhadora, coisa e tal, você consegue. Mas tanques, veículos pesados, não tem como esconder isso numa cidade, né? Então, o fato de Chernobyl estar totalmente vazia realmente indica que provavelmente estão abandonando mesmo, segundo este canal russo. Depois a gente vai ver um outro canal que fala outra coisa. A inabilidade de suprir de forma adequada a margem direita das Forças Armadas Russas, especialmente no evento de uma nova ofensiva de larga escala da Ucrânia, né? Então, aquele problema que a gente vinha falando para vocês, foi a estratégia ucraniana desde o início. A Ucrânia destruiu essas pontes todas aqui e visava diretamente os navios, qualquer meio de comunicação entre as duas margens, né, qualquer linha de comunicação. Então, os russos que ficaram aqui ficaram sem munição, com pouco suprimento. Se os ucranianos fizessem uma nova contraofensiva, eles iriam precisar de muitos cartuchos, cartuchos de obuse, muita munição para obuse, e não iam ter como repor isso rapidamente. Então, ou seja, parece que isso daqui é mesmo uma decisão consciente dos russos de retirar as tropas, aproveitar para não perder muita coisa nessa região, né? Dificuldade em organizar ações ofensivas na região. Ele fala aqui que o inimigo, né, ou seja, a Ucrânia, se preparou muito em Mykolaiv e Kryvyi Rih. Mykolaiv é nessa região aqui e Kryvyi Rih é aqui, mais aqui para cima um pouquinho, aqui, Kryvyi Rih é aqui. Ou seja, o que ele está dizendo é que as duas tentativas que os russos fizeram, tanto de chegar até Kryvyi Rih quanto de chegar até Mykolaiv, eles acabaram sendo interrompidos pelos ucranianos, não conseguiram avançar. Aí ele fala aqui, ó, lá em março, no início da coisa toda, a gente já não conseguiu avançar. Então agora que a gente está com as tropas muito mais cansadas, com muito mais problemas, seria muito difícil conseguir avançar ali naquela região, né? E ainda mais com HIMARS. Em março, os ucranianos não tinham HIMARS, eles atacavam essas linhas de suprimento russos com armas ucranianas mesmo. Então, realmente, ele está vendo a coisa como, olha, não vai ter chance, a gente não tem o que fazer na margem direita do Dnipro, né? E segurar as unidades de defesa, deixa eu tirar minha cabeça daqui para vocês verem aqui. E segurar as unidades de defesa no campo durante o inverno, particularmente, é uma tarefa difícil. Algum sucesso negativo, ou seja, ele está querendo dizer que algum avanço ucraniano nessa região acabaria sendo problemática por meses para o país como um todo. Até a gente resolver esse problema, as tropas iriam congelar e seria necessário trazer pessoas doentes através do Dnipro e mandar pessoas saudáveis para botar no lugar, ou seja, ia complicar muito a situação ali. Essa daqui é a segunda parte, né? Então, o Surovikin, que é o comandante das tropas russas ali na região na Ucrânia, disse que é isso que ele disse sobre decisões difíceis, né? Isso tudo já foi decidido. A gente falou sobre isso, já tem algumas semanas, quase um mês, já, talvez até mais de um mês, que o Surovikin assumiu e ele falou isso mesmo, que ele teria que tomar algumas decisões difíceis sobre o exército
russo na Ucrânia. E provavelmente ele estava se referindo exatamente a isso daí, ter que abandonar a margem direita do Dnipro, né? Tudo isso é consequência daqueles ataques que foram feitos na ponte de Antonivka e que do pessoal russo achar que o HIMARS não ia fazer diferença nenhuma, não se planejaram para os HIMARS, né? Acharam que as defesas antiaéreas russas conseguiriam conter o HIMARS, acabou que o HIMARS fez muita diferença no final das contas, né? Foi uma avaliação incorreta da situação, uma série de reportes falsos sobre a realidade do estado do inimigo e do estado do exército russo, e tudo isso foi um problema da gestão anterior, né? Isso é o legado que foi herdado pelo general Armagedon, que é o Surovikin, né? E a gente não pode dizer nada sobre ele, mas a provável retirada das tropas de Kherson vai ser ele que vai ordenar, não importa o que disserem, né? Existem versões de tentativa de enganar, né? De ser uma armadilha e coisa e tal. Mas isso aí é totalmente sem sentido. Conduzir uma preparação para uma operação similar a Bagration é impossível num território não retirado, não limpo de espiões, especialmente com reconhecimento de satélite. O que ele está falando aqui, né? A Operação Bagration foi uma operação que aconteceu em 1944, em que os russos, que já estavam avançando em direção à Alemanha, né? Ali a guerra já tinha virado de sentido, os russos já estavam avançando em direção à Alemanha, mas em determinado momento os alemães começaram a fazer uma contraofensiva ali na região de Belarus, né? Da Bielorrússia, e isso em agosto de 1944 já. E aí o que os russos fizeram? Eles fizeram justamente uma operação uma armadilha para os alemães. Os alemães achavam que estavam avançando em alguns lugares, mas na verdade estavam caindo numa armadilha que os soviéticos depois fecharam as tropas alemãs e acabaram matando uma grande quantidade de alemães, né? Foi a maior derrota alemã da história, com 450 mil soldados alemães mortos, 300 mil outros alemães cercados, sem possibilidade de entrar em contato com o exército alemão principal, né? Então, ou seja, foi justamente uma coisa desse tipo. Os russos, ou soviéticos na época, né, deixaram os alemães avançar, abandonaram várias cidades ali em Belarus, mas depois acabaram fazendo um cerco e causando todo este dano aos russos, né? Então, o que ele está falando aqui é justamente que isso seria impossível fazer ali na região, porque o território está cheio de espiões, está cheio de gente da Ucrânia ali ainda. Embora os russos tenham evacuado a maior parte dos residentes, ainda tem um monte de gente ali. Então, se os russos tentassem alguma coisa desse tipo, os ucranianos iriam avisar as tropas ucranianas desse tipo de problema. Além disso, hoje em dia, a gente tem reconhecimento de satélite, ou seja, esse tipo de operação que na Segunda Guerra funcionou muito bem, hoje em dia não funcionaria. Quando as Forças Armadas da Ucrânia vão entrar em Kherson, a gente não sabe. Existem sinais de que eles também estão exaustos e que o potencial ofensivo deles, nesse momento, não poderiam avançar, eles precisam restaurar esse potencial ofensivo. Mas eles vão entrar, tirar fotos para mostrar ao mundo todo que conquistaram Kherson. A atitude pessoal desse tipo de coisa vai ser extremamente negativa. Isso é mais um problema para o prestígio da Rússia. Kherson é oficialmente uma cidade russa, dentro da Federação Russa, que foi conquistada em batalhas e defendida com o sangue dos nossos camaradas, e é ainda mais difícil moralmente para as unidades que estão saindo, recuando, né? Então, não importa o que acontecer, eles são todos heróis, não como nos filmes, mas heróis da vida real. Ou seja, o que ele está colocando aqui é justamente que, pelo visto, o que ele está enxergando da coisa é que, de fato, estão retirando os russos de lá, estão saindo de lá, vão botar muitas minas, vão prejudicar muito, dificultar muito o trabalho dos ucranianos, mas estão saindo da região, né? E aqui o pessoal criticando isso aí vai para a prateleira como a negociação de Istambul, o gesto de boa vontade de sair da região norte, a Ilha das Cobras, que os russos também lutaram, depois abandonaram, o Moskva, que afundou, os strikes na ponte da Crimeia, né, a explosão da ponte da Crimeia,
o acordo de grãos, que coisa e tal, e agora o abandono de Kherson. Tem que tomar cuidado para essa prateleira não quebrar debaixo do peso de tudo isso, né? Ou seja, que o pessoal está dizendo que está começando a ficar humilhante para a Rússia o que está acontecendo na Ucrânia. E vai ficar pior, porque o fato é, a situação daqui para frente tende a ficar cada vez mais difícil para a Rússia e cada vez mais fácil para a Ucrânia. Então, realmente, isso daqui não tende a melhorar para os russos, não. Bom, um outro blogger militar, o Grey Zone, sugere que as bandeiras estão sendo removidas apenas para não dar aos ucranianos a oportunidade de filmar vídeos patrióticos em que eles jogam fora as bandeiras russas, como eles fizeram em outras cidades, né? Então ele está falando aqui, ó, que todo mundo está alarmado pela novidade de que as bandeiras russas não estão mais nos prédios de Kherson, e isso aconteceu no exato mesmo momento que o pessoal de Kherson disse que haveria o recuo para a margem esquerda do Dnipro e que, enfim, das evidências todas de recuo de lá, né? Mais cedo já foi reportado que os monumentos de Kherson, Potemkin, Suvorov, Ushakov, bem como as exibições do Museu de Kherson, foram evacuadas com as tropas na saída, né? No final das contas, talvez isso está acontecendo apenas para não haverem vídeos similares de outros territórios em que as forças armadas russas tiveram que sair e os ucranianos jogaram fora as bandeiras russas nos prédios e colocaram as bandeiras deles. O inimigo, porém, acredita que nosso comportamento do abandono de Kherson é tão surpreendente que é difícil de acreditar e que a gente abandonaria desse jeito. Ao mesmo tempo, a cabeça, o líder do serviço secreto ucraniano, o Kirill Budanov, disse que Kherson seria liberada no final de novembro. Ou seja, o que ele está dizendo aqui que, na verdade, é só os russos não podem estar querendo abandonar totalmente, mas estão tirando a bandeira para evitar, se perderem a cidade, que os ucranianos façam essa coisa aqui, ó, como fizeram nesse filmezinho aqui, ó, de jogar as bandeiras russas fora e colocarem a ucraniana no lugar, né? Eu não sei se os russos estão cientes, mas os ucranianos podem levar as bandeiras deles para fazer isso. Não tem problema nenhum. A gente arruma umas bandeirinhas russas velhas lá e joga fora do mesmo jeito e grava do mesmo jeito, vai ser a mesma coisa, né? Ou seja, esse cara aqui, o Grey Zone, já não está tão certo de que isso é, de fato, uma retirada inevitável. O que ele acha, na verdade, é que isso daí é uma precaução dos russos para evitar que vídeos com a bandeira sendo jogada fora. Assim, que existe o prospecto dos ucranianos retomarem Kherson, é claro, né? Existe já há bastante tempo, mas ele quer evitar, nesse caso, o uso das bandeiras como propaganda. Bom, além desses ataques em Kherson e coisa e tal, teve também um ataque em Svitlodoinsk, que é uma pontezinha que tem aqui, tá vendo aqui? Dá para ver nessa imagem aqui, ó, é uma ponte que tem aqui atrás, tá vendo? É uma ponte ferroviária que tem nessa região aqui, perto de Melitopol. Deixa eu mostrar para vocês como é que é importante isso daqui. A gente não sabe se esse ataque de fato destruiu a ponte, mas, aqui ó, Svitlodoinsk, é essa pontezinha aqui sobre esse rio, e é uma ponte ferroviária, e repara, aquilo que eu mencionei para vocês, com a destruição da ponte da Crimeia, os russos estão usando cada vez mais essas ferrovias que tem aqui, e essa é a ferrovia principal, né? Eles têm essa ferrovia que vem aqui de Donetsk, passa aqui em Volnovka, que a gente já falou que também está sendo atacada pelos ucranianos, daí vem nesse sentido aqui, e passa por aqui, por essa ponte nesse rio, e abastece todo o sul aqui da Ucrânia com suprimentos russos, né? Então os ucranianos podem estar realmente visando destruir essa ponte para eliminar a possibilidade dos russos usarem trem, tá? Essa é a única linha ferroviária que tem por aqui. Aqui no sul tem rodovia, tem estrada, então eles podem continuar usando o caminhão. Mas a gente sabe que os russos gostam muito de usar trem para essas movimentações militares. Então, destruindo essa pontezinha aqui, isso pode acabar impedindo os russos de abastecer, ou seja, aqui na ponte da Crimeia. A gente vai falar sobre os reparos dela, a parte da ferrovia, eles nem começaram a reparar ainda, estão dizendo que vão resolver tudo até dia 20.
mas não, 20 de dezembro, mas ainda não começaram nem a reparar a parte da ferrovia e só passaram 12 trens vazios por ali, não conseguem passar trens carregados. Então, estão usando isso daqui, pode ser uma boa coisa isso daqui. A gente não sabe ainda se realmente a ponte foi danificada ou não, né? Essa aqui que é a ponte em questão, mas essas fotos aqui são antigas, tá? A gente não sabe se houve dano desse ataque que houve aqui. A gente tem só essa imagem aqui, não sabemos se houve o dano, né? Bom, também teve alguma coisa que pegou fogo ou explodiu em Briansk, na Rússia. Briansk é uma cidade que fica mais aqui ao norte. Aqui, ó, Briansk, essa cidade aqui. Lá na Rússia, não consta que tenha sido ataque ucraniano, mas tem alguma coisa pegando fogo lá. Pode ter sido alguma coisa bem feia lá na Rússia, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra... uma observação. O Arestovich não fez o bate-papo dele anteontem, não fez ontem e aparentemente não vai fazer hoje também. Aí uma curiosidade, né? Da última vez que ele ficou 3 dias sem fazer a live dele, foi justamente às vésperas da invasão da retomada de Kharkiv, né? Aquela grande retomada de Kharkiv, onde os ucranianos retomaram toda essa área aqui, né? De uma vez só. Não sei, será que vai vir alguma coisa grande aí? Pode ser que estejamos num momento de calma antes da tempestade, né? Mas o mais provável é que não, seja só calma antes da calma mesmo, porque como eu expliquei, a questão da Rasputitsa, né, da época da lama lá na Ucrânia, realmente faz as coisas ficarem mais lentas, né? Mas enfim, vendo aqui o Instituto para Estudo da Guerra, eles estão falando justamente que as forças russas continuam a recuar elementos da região nordeste do Oblast de Kherson, mas não está claro se eles vão lutar pela cidade de Kherson ou não, né? Existe aquela possibilidade deles liberarem toda essa área aqui, mas manterem a cidade em si e outro lugar aqui para ter uma cabeça de ponte, ter uma região para avançar mais no futuro, né? Eles dizem aqui que os russos prematuramente empalaram uma quantidade insuficiente de tropas tentando as ofensivas em Bakhmut e Vuhledar, né? E a gente falou sobre isso, né? Até Vuhledar, de ontem para hoje, teve algum avanço russo. Aqui em Bakhmut não. Mas o fato é que eles têm usado um monte de tropas, têm perdido um monte de gente e não conseguem avançar de forma significativa. Lembra que a gente falou que teve 900 mortes outro dia, depois caiu para 600, não sei o que lá. Ontem foi 800 mortes de novo. Então, assim, os russos estão perdendo muito pessoal com esse avanço desmedido nessas regiões aqui, né? Ele fala de que empalaram as tropas, realmente destruíram as tropas totalmente para ter ganhos marginais em direção de locais insignificantes, né? Apesar de que, como eu disse, aqui a grande preocupação deles aqui em Vuhledar é justamente a proteção de Volnovka, né? Ele levanta aqui também a questão do Lapin, que os reportes... Lembra que a gente falou que o Lapin foi substituído pelo Modvichev há algum tempo atrás, né? Só que agora a gente está tendo comentários de que, na verdade, ele teria sido substituído pelo Linkov e que estaria em uma licença de 3 semanas. Depois voltaria. Enfim, a gente não sabe o que está acontecendo. Claramente existe uma briga muito grande do Lapin com outros elementos ali do exército russo, né? Agora, em que nível que está isso, tudo mantido em segredo aí, o que mostra realmente essa confusão, mostra realmente um monte de versões sendo geradas lá na Rússia sobre o que está acontecendo. E por falar em versões, lembra que um dos principais agentes dessa briga aí com o exército russo e coisa e tal é o Grupo Wagner, né? E eles acabaram de inaugurar um novo centro lá em São Petersburgo, um quartel-general lá do Grupo Wagner, em que eles vão fazer recrutamento e coisa e tal. É lógico, não é um local de treinamento e coisa e tal, mas é bastante luxuoso, né? Muito bacana mesmo. O Grupo Wagner está criando um exército privado realmente significativo com essa história. A ponte da Crimeia, os russos voltaram a trabalhar no conserto dela, né, na parte rodoviária pelo menos. A parte ferroviária ainda não mexeram, mas a parte rodoviária eles estão tirando os destroços para consertar.
Segundo dizem, segundo estão dizendo, a parte rodoviária volta a funcionar no dia 20 de dezembro, né? Não sei, me parece um prazo bastante curto para isso daí. Repara que eles ainda estão tirando os destroços da ponte, aí depois eles vão ter que recuperar toda a estrutura, porque esses pilares todos ficaram certamente danificados, então vão ter que recuperar essas estruturas aqui, e depois colocar os novos segmentos. Esses segmentos têm que ser fabricados ainda. Isso geralmente é pré-fabricado, mas você tem que... Quando você constrói a ponte, você faz, na verdade, uma fábrica para construir esses segmentos que vão ser usados para a ponte, né? Depois que a ponte está pronta, a fábrica é desmontada. Eles vão ter que fazer isso do zero, vão ter que arrumar, montar uma fábrica de novo para construir esses segmentos novamente, para botar os segmentos no lugar. Então, assim, eu acho que 20 de dezembro é uma estimativa muito otimista, né? E isso, lógico, a gente está falando ainda da pista rodoviária, não da ferroviária. A ferroviária, como a gente disse, ela... Deixa eu ver se tem uma boa visão aqui também. A ferroviária é essa aqui em cima, e certamente essas vigas ficaram danificadas, ou seja, perderam a capacidade mecânica delas. Se colocar um trem carregado ali, elas vão cair, então eles podem até usar para transportar trem vazio, ou ter trens pequenos, mas se botar um trem pesado ali não vai conseguir. E para substituir isso aqui de novo, eles vão ter que desmontar isso daqui, tirar isso daqui, reconstruir os pilares, reforçar os pilares novamente e depois colocar de novo essas peças que, mais uma vez, são peças pré-fabricadas, que na época que construíram a ponte fizeram até uma fábrica para produzir essas peças, mas agora essa fábrica acabou, então vou ter que refazer a coisa toda. Eu acho muito pouco provável que 20 de dezembro isso esteja pronto. Pode ser que, com muito boa vontade, se já tiverem os segmentos prontos lá, se eles não se preocuparem em reforçar as vigas, talvez eles consigam fazer até 20 de dezembro a parte rodoviária. A ferroviária eu não acredito. Ontem, no metrô lá em Kyiv, o Zelensky deu uma entrevista para o David Letterman, que tem um programa de muita audiência na TV americana, né? E ele foi a Kyiv porque o Zelensky não sai de Kyiv desde o início da guerra, não sai da Ucrânia desde o início da guerra. Então o David Letterman foi lá e fez o programa lá na estação de metrô, lá na Ucrânia, e muito bacana, parece um negócio legal, né? Eu vejo às vezes algumas pessoas criticando, o país está em guerra e o cara está dando entrevista para a rede americana, mas gente, essa é a função dele numa guerra é dar entrevista, essa é a cara do país, é justamente convencer as pessoas a ajudarem a Ucrânia, a manter o suprimento de armas e coisa e tal. Então, ou seja, ele está fazendo o que ele tem que fazer mesmo. Essa parte toda de social, vocês subestimam isso, mas isso é extremamente importante, e o Zelensky faz isso muito bem. Tanto que muito desse apoio que a Ucrânia tem recebido é justamente por quê? Porque a figura do Zelensky, a figura da mulher dele, da Zelenska, justamente tem um apelo popular muito grande, as pessoas gostam deles, ele tem uma capacidade de relações públicas muito boa. Nesse aspecto, isso está sendo excelente para a Ucrânia para conseguir apoio internacional para lá, né? Então eu vejo isso daqui como uma coisa excelente, esse tipo de programa, realmente algo fantástico. Fala aqui um pouco mais, né? É o programa do Letterman chamado Meu Próximo Convidado Não Precisa de Apresentação. Bom, e além disso, a comunidade europeia, a Europa decidiu transferir parte dos ativos congelados da Rússia para Kyiv para fazer a reconstrução do país, né? A gente está falando de 300 bilhões de euros, ou pelo menos parte de 300 bilhões de euros. Lembra que no início da guerra, uma das coisas que a comunidade europeia e os Estados Unidos fizeram foi congelar os ativos russos que estavam depositados nesses locais, né? E justamente avisando isso. A Rússia vai pagar por cada centavo de prejuízo que ela causou na Ucrânia. Cada centavo. E uma parte disso pode já estar vindo agora para apoio na reconstrução da Ucrânia, já com a liberação desses euros que estão retidos lá na Europa, né? E isso vem justamente no momento em que a economia russa entrou em recessão pelo terceiro trimestre, ou seja, já está numa recessão de fato, e o produto interno bruto está caindo, o governo está precisando imprimir dinheiro, provavelmente isso vai gerar inflação, ou seja, a situação econômica na Rússia deve se deteriorar
muito ao longo do inverno, né? A Rússia tem muita expectativa de que a Europa desmanche no inverno, mas eu estou achando que quem vai desmanchar no inverno vai ser a Rússia, né? Outra coisa curiosa que tem surgido são as conversas de que, na verdade, não foi o Putin que quis fazer a invasão da Ucrânia. Olha só, foi o Patrushev e o Bortnikov que convenceram o Putin da necessidade de invadir a Ucrânia. Não foi o Putin, foram eles que quiseram invadir a Ucrânia. E aqui parece que a sugestão parece ser de que o Putin está querendo desviar a culpa das falhas militares não apenas para o exército, mas também para as fábricas de material militar, né? A Rússia, a União Soviética sempre foi um grande produtor de equipamento militar, sempre foi muito forte nesse aspecto, mas é aquele negócio, à medida que a tecnologia avançava, as armas soviéticas ficaram para trás. Quando a Rússia abriu, quando acabou a União Soviética, a Rússia continuou sendo um grande provedor de armas para o mundo todo, mas ela começou a usar muito material do Ocidente, né, justamente para modernizar as suas armas. E agora, com as sanções, elas não conseguem mais produzir. Então, repara como é que toda a situação lá na Rússia já começa a girar em torno de quem é o culpado por esse negócio, né? Quem foi que fez a besteira? Outra coisa que aconteceu, tivemos 2 resultados de inspeções ontem. O Pentágono disse que fez uma avaliação sobre o rastreamento de armas ocidentais na Ucrânia e não identificou sinais de propina, de desvio durante as inspeções, né? Isso foi colocado pelo porta-voz lá do Pentágono, segundo a AFP. E teve também a outra inspeção aqui, que as Nações Unidas, a IAEA, né, que é um órgão das Nações Unidas, inspecionou vários locais lá na Ucrânia e não encontraram nenhuma evidência de que a Ucrânia estaria preparando uma bomba suja. Lembra que a Rússia acusou a Ucrânia de estar preparando uma bomba suja. O que é uma bomba suja? Você bota um monte de material radioativo, mas não é esse material que explode. A explosão é feita por TNT mesmo, por um explosivo qualquer. E aquilo explode, espalha o material radioativo para uma área grande. É terrível esse tipo de bomba. Não é uma bomba nuclear, mas é uma bomba muito ruim também. Torna a região toda inabitável por muito tempo devido à radiação, né? Segundo a ONU, não há evidência de que os ucranianos estejam fazendo isso. Por que isso é uma coisa importante? Vocês sabem, lá nos Estados Unidos, agora é o midterm, a eleição de midterm, né? E existem sim alguns deputados republicanos que são contrários aos Estados Unidos ajudar a Ucrânia. Então a preparação toda que está havendo é justamente para convencimento do Congresso mais adiante. Como eu falei para vocês, eu não acredito que tenha nenhum problema. Primeiro porque, como já está valendo o Land-Lease, o Biden pode autorizar as armas diretamente, sem precisar de aprovação do Congresso. Segundo que, mesmo com o Congresso nas mãos dos republicanos, a maior parte dos deputados e senadores republicanos é favorável à Ucrânia. Então, é uma minoria dos republicanos que é contrária a isso. Mas, de qualquer forma, é lógico, é de bom tom ter esse tipo de relatório, de avaliação, para convencer esses deputados, caso seja necessário alguma coisa, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.